né, dividir um pedacinho com eles. Bem, gente, nós queremos falar, né, sobre o significado do Natal, a origem, né, dessa festa, que não é uma origem bíblica, é uma origem pagã, né? E nós temos fatos históricos que falam sobre o início dela lá em Gênesis, quando um descendente de Cã, filho de Noé, chamado Nimrod, ele foi o que deu início a essa comemoração pagã, né? Ele não, mas sua mãe. Lá na Bíblia, em Gênesis 10, versículos de 8 a 10, fala o seguinte: Cush também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Tá? Isso está lá em Gênesis. E a construção da Torre de Babel, aquela confusão toda, quem começou, né, foi Nimrod, assim como está dizendo aqui no versículo, né? E o que acontece? Esse homem, ele foi um homem extremamente profano, fez coisas terríveis, né? Eu peguei aqui um fato histórico na internet e diz que ele acreditava ser mais poderoso do que Deus, né? Ele se dizia um Deus, se achava um Deus. E aí os seguidores dele consideraram sua morte violenta, né? Uma tragédia, e comemoravam a sua morte anualmente. Crianças, só um minutinho, tá bom? Vamos prestar atenção aqui. Comemoravam sua morte anualmente no primeiro e segundo dia do mês lunar de Tamuz, quando as mulheres choravam o seu ídolo. Então ele era idolatrado. Nimrod não tinha nenhum escrúpulo, tanto que tirou sua mãe como mulher. Então, né, teve essa relação aí, né, terrível com sua mãe. Após a sua morte, sua mãe Semíramis, que acreditava ser mãe de um deus, se impôs como deusa. Semíramis acabou engravidando, né, de um filho, Tamuz, e ela acreditava ser a reencarnação de Nimrod. Então, ela começou a colocar também as pessoas para comemorarem esse nascimento do Deus Sol, porque Tamuz era considerado Deus Sol, e dizendo que era Nimrod, reencarnação de Nimrod, né? E aí, aquela figura, né, a gente vê pelo sincretismo religioso, a figura da mãe segurando um bebezinho, que tem, o pastor estava falando da Madonna na Itália, né, Maria, enfim, tudo voltado para esse Nimrod e para a mãe dele, né? Então deu origem aí, logo no princípio, vocês verem que foi logo lá em Gênesis, né? E aí tem mais um versículo aqui que eu quero ler, que mostra Israel também profanando aqui, né, o templo, Jerusalém, e comemorando também esse Deus. Ó. Depois me levou à entrada da porta da casa do Senhor, lá em Ezequiel 8, né, que olha para o norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. A mesma coisa que fala lá atrás, tá vendo? Que ela colocou o início lá daquela comemoração, as mulheres choravam por Tamuz e tá Israel chorando por Tamuz também. Então me disse: viste, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico do altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e assim virados para o oriente, adoravam o sol.
tá? E agora eu quero passar aqui para o Charlie. O Charlie vai falar a segunda parte. Shabbat Shalom. Vou falar aqui sobre a origem do Natal. O Natal começou entre 20 a 15 mil anos antes de Cristo, no solstício de inverno dos vikings. E os vikings tinham 3 meses para pegar comida, porque era 6 meses de dia e 6 meses de noite. E eles tinham que guardar comida para os 6 meses de noite. E no dia 24 de dezembro, os xamãs da aldeia se reuniam na frente da árvore de pinheiro, que ainda estava verde no frio de 30 a 50 abaixo de zero, e eles mandavam um homem em rito de passagem, de adolescente para adulto, caçar um urso branco, e quando ele voltava, ele era obrigado a tirar a pele do animal, e o lado do pelo ficava para dentro e o do sangue ficava virado para fora. Aí o urso era a oferenda para os deuses deles. No terceiro século depois de Cristo, falaram que era o nascimento de Yeshua. Eu vou passar aqui para Gabriel. Pô, escrevi muita coisa sem querer. Pô, então, o Charlie falou da origem, né? A Dana também. Mas aí eu fui pesquisar algumas coisas no latim, né? E tal. Aqui é muito apertado. Então, aí eu pesquisei sobre a origem da palavra Natal, né? Que vem do latim natalis, que deriva do verbo nascor, que significa nascer. Que aí, calma que tem contexto, porque eu só joguei várias ideias na folha aqui, né? Você falou sobre a escolha do dia 25? Então, gente, a escolha do dia 25 de dezembro para a celebração do Natal foi feita por um Papa, o Júlio I, no século IV, com a objetividade de cristianizar as festas pagãs romanas. A data escolhida era o do Natalis Solis Invictus, uma celebração romana que homenageava o deus Sol. E o que é o Natalis Solis Invictus? A festa do Sol Invicto, cujo nome oficial era meu Deus, Nativitas Solis Invicti, ou Nascimento do Sol Invicto. Era uma celebração dedicada a uma divindade solar que era celebrada no dia 25 de dezembro. No calendário romano foi introduzida no século III depois de Cristo, a celebração do nascimento do Sol Invictus, que ocorreu no dia 25 de dezembro. O Sol Invictus era então associado a Mitra, como um epiteto desse deus. O que é a Mitra? Mitra era uma divindade indo-ariana que se torna um intermediário entre os deuses e os homens na religião Zoroastro, na mitologia indo-ariana da Índia, Pérsia e Anatólia. Mitra era o deus da sabedoria, dos contratos e da guerra. Na mitologia persa, Mitra representava a luz, o bem e o mundo espiritual distinto da matéria. O culto a Mitra surgiu na Índia e se difundiu pela Pérsia e mais tarde pelo Oriente Médio, né? E aí agora eu vou falar sobre a Rainha do Céu, que é quem eles associaram a mãe de Jesus, no caso, Miriam. Que é a deusa Rainha do Céu é mencionada no Antigo Testamento da Bíblia, que era a deusa lá que o povo de Israel ficou adorando lá, que Deus falou na Bíblia. Eu acho que foi em Jeremias, eu acho. Malaquias, alguma coisa assim. Então, menciona no Antigo Testamento, especificamente no Jeremias mesmo. Em Jeremias, nesse contexto, o termo é usado para descrever uma divindade pagã adorada pelos israelitas, o que é considerado uma abominação aos olhos de Deus. Na mitologia antiga, Astarote era considerada a rainha dos céus, o governante dos céus. Ela era frequentemente retratada como uma deusa da fertilidade associada à maternidade e ao poder feminino. Além disso, também recebido cultos como uma divindade guerreira capaz de trazer a vitória nas batalhas.
Não é coisa boa, não. Ah, então, a adoração a Astarote, que é a rainha do céu, era comum em várias civilizações antigas, incluindo os cananeus, que estavam ali do lado, né, de Israel, e outros povos vizinhos de Israel. Seu culto envolvia rituais, sacrifícios, e muitos desses eram sobre prostituição, a maioria. E aí, lá em Malaquias 4:2, que fala sobre. Fala sobre. É, é, ele fala. Vou ler, não lembro o que ele fala, não. Mas para vós, eu que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Ah, lembrei o contexto. É porque, como ele fala o sol da justiça, eles tomaram esse versículo e associaram Jesus a Deus, Jesus. Lá o sol lá daquele demônio lá. E, então, como eles adoravam o sol em 25 de dezembro, e Malaquias fala do sol da justiça, que é a referência de Yeshua. Logo, Yeshua foi colocado nesta festa como o sol e a sua mãe como a rainha do céu. E é isso aí. Shabbat Shalom. Eu vou falar um pouquinho sobre quando que seria mais ou menos o nascimento de Yeshua. E para a gente entender, a gente tem que saber um pouco da história de João, de quando que ele nasceu. Começando lá no rei Davi, né? Como eram muitos sacerdotes para cuidar do templo, ele dividiu em turnos, né? De 15 dias. Cada mês tinha dois turnos de 15 dias. E aí, vou colar aqui. O primeiro mês, né, do calendário judaico é o mês de Nissan. E aí a gente vai lá para 1 Crônicas 24:10, que é onde mostra que Zacarias fazia parte do 8º turno de Abias, que, contando, seria em Nissan 2 turnos, então 2, 4, 6, isso. Em Tamuz dá 8. E aí a gente vai em Lucas 1:5 e 1:23-28, que é onde diz que Isabel ficou grávida de João. Onde diz que Isabel ficou grávida de João, né? Ou seja, Zacarias em Tamuz estava no templo e em Ave foi onde ele concebeu João. Aí depois a gente conta. Não, ó. Aí a gente vai em Lucas 1:26-36, que diz que Maria ficou grávida quando Isabel, sua parente, estava no 6º mês de gestação. Então a gente, de Ave, vai contar 6 meses. Então, Ave, Elu, Tisrei, isso, Kislev, Tevet. 6 dá em Tevet. E daí é só contar 9 meses, né, do mês de Tevet. Então, contando 9 vai ficar 1, 2, em Elu, que é entre agosto e setembro. Ou seja, não tem como ter sido no dia 25 de dezembro. É isso. E fica mais próximo da festa de Sukkot, tabernáculos, né? Que a Manu quis dizer aqui no final.
Então, gente, eu só quero que vocês concluam o seguinte. Deus, ele não quer que a gente comemore Natal, ok? Natal não é uma festa para a gente comemorar. Não adianta dizer, Jesus não gosta que a gente cante parabéns para ele. Você gostaria de cantar parabéns para você 6 meses antes do seu aniversário ou depois do seu aniversário? Não. No aniversário de um outro cara que é um deus lá dos pagãos. Também não. E tem aquela história de que Deus, ele deixou a forma como ele quer ser adorado. Ele não quer que a gente adore ele da forma que nós achamos que devemos adorar, né? Por conta de querer fazer as coisas do seu jeito, o rei Saul foi rejeitado por Deus. E quando nós somos rejeitados por Deus, o Espírito de Deus sai e dá lugar, a casa fica vazia e dá lugar aos demônios. Então, é isso que nós conversamos com as crianças, né? Então, não queira ser rejeitado por Deus. Não faça as coisas da forma que você acha que tem que fazer. Porque Deus deixou exatamente a forma como Ele quer ser adorado. Ele não precisa que você invente a forma que Ele quer para Ele ser adorado. E é isso. Tá bom? Essa palavra que nós queremos deixar. Agradeço aí ao empenho dos adolescentes, agradeço aí ao empenho das crianças, foi bênção, vocês são uma bênção, tá bom? E agora vamos para a aula do pastor Rafael sobre a lei. Vamos para a lei, para aprendermos como que Deus quer ser adorado.